Já já o João Magalhães integra o time aí, mas já temos a Edna, o Tássio, eu já conversei com os dois durante o programa. Bem-vindos os dois mais uma vez. Tássio, uma questão que eu esqueci de tratar com você, antes da gente entrar nos assuntos do quadro, é o seguinte, você falou da segunda reprovação das contas do Fundeb da Prefeitura de Teresina. E punição, Tássio? O órgão, né, Douglas, mais uma vez boa tarde a você e a todos, é um órgão que analisa tecnicamente, né, a aplicação. Estilo TCE, né? Isso, é um conselho, né, explicando para o amigo de casa, o Conselho Municipal de Administração do Fundeb é um órgão que analisa a quantidade que foi repassado e como foi empregado. A do mês de fevereiro, de março já havia sido reprovada, agora pelo segundo mês consecutivo o Conselho reprova essas contas e é importante, né, Douglas, como a gente explicou, destacar. Desse montante todo, 49 milhões... Só um momento aí, Tássio. Divide a tela, eu, Tássio, enquanto a gente faz um ajuste aqui na Edna. Divide comigo com o Tássio aí. Esses 49 milhões, Douglas, do total que foi empregado, né, apesar de cumprir os 70%, que é obrigatório que se cumpra junto com gasto de pessoal, tem um excedente que sobrou. A argumentação dos professores com esse excedente poderia se dar o reajuste, né, de 33% e, como a gente explicou aqui, foram cerca de 37 milhões dos 49 que foram empregados, ou seja, teria aí um excedente de 12 milhões de reais que poderia ser concedido para o reajuste. Por isso, essa discordância dos professores, o sindicato, como eu disse mais cedo, mais uma vez fez uma manifestação hoje e o destaque, Douglas, como a gente comentou, os pais dos alunos fizeram essa manifestação e apresentaram esse requerimento junto ao Ministério Público para que faça alguma coisa, né, para que busque alguma alternativa. A gente já destacou em programas anteriores, o Ministério Público pediu o afastamento do prefeito Dr. Pessoa e do secretário Noga Cardoso, um ressarcimento de 190 milhões de reais do Fundeb, por conta daquelas irregularidades que a gente já apresentou. Seria inconstitucional, segundo o entendimento do Ministério Público, a concessão de 16% de reajuste. Então, por isso, essa polêmica e a divergência de narrativas, né, entre o Ministério Público e a Prefeitura de Teresina. Edna, interessante é que, nesse caso, a gente observa que, como disse o Tássio, o órgão é um órgão técnico, né? Inclusive o órgão responsável pela liberação dos recursos, mas é um órgão técnico também, então ninguém mais fundamentado tecnicamente para avaliar a aplicação dos recursos que o próprio Fundeb. Quer dizer, reprovou a primeira vez, reprovou a segunda vez, já há um pedido de afastamento do prefeito e do secretário de Educação, veio a segunda reprovação e nada é decidido, nada, mas assim, é incrível como neste país, sabe, parece que realmente a justiça é feita para os pobres, para ladrão de galinha, para quem fuma um cigarro de maconha, entendeu? Mas cadê a solução, cadê a resposta? Quer dizer, se está lidando com dinheiro federal, dinheiro público, você tem professores que estão parados. Hoje, como disse o Tássio, os pais tomaram partido porque chegou numa situação que ultrapassou todos os limites do aceitável, que os pais foram às ruas e não tem nada, não se tem nenhuma pequena multa para dizer assim, alguma coisa foi feita. Aplicado uma multa de R$10 na Prefeitura de Teresina, nada, absolutamente nada. E os órgãos fiscalizadores, as instituições, de forma técnica, administrativa, ou agindo como conselho mesmo, e o Ministério Público fazendo o seu papel, nada mais estão fazendo do que cumprir a Constituição, a garantia da educação e da forma com que ela deve ser. Nós sabemos que esses recursos têm que ser aplicados na educação, e isso se relaciona também com a questão do funcionamento das escolas, dos professores, da estrutura, enfim. Então, os órgãos fiscalizadores têm que exigir, e agora, como você disse, é um clamor da própria população, dos pais que querem garantir as aulas. Eu acho que pais conscientes sabem que os professores têm que exigir e ganhar os seus salários, têm que exigir com que tudo realmente funcione mais de acordo com o que eles devem e merecem ganhar. A gente sabe que a educação e o professor é a base de tudo,
mas eles querem sim que os seus filhos tenham aulas, que as aulas reiniciem de forma presencial e da forma com que deve ser, né? Que quem é que não quer? Nós todos aqui temos filhos e estudamos escola de qualidade. Então, para isso tem que ter estrutura, professor, profissional bem pago e, enfim, toda a lei sendo cumprida. Então, eu acho que tanto o Conselho como o Ministério e outros órgãos fiscalizadores também podem entrar nessa questão e exigir que o município cumpra com o seu papel, que o gestor faça o que tem que fazer. O ano está aí, o final do ano já está aí, né? Então estamos com muitos problemas na educação de uma forma geral. E a gente está falando, né, Ed, né, de vidas, né? Uma Exatamente. Criança, um adolescente aí perdendo um ano da sua vida. Não, o que isso não significa lá na frente? Daqui a pouco depois de 2 anos de aula remota, né? Daqui a pouco as crianças, os adolescentes de Teresina serão atrasados em comparação com estudantes do interior do estado, por exemplo. E aí a gente pensa nos concursos, né? A gente pensa no profissional, no amanhã mesmo, que está aí o futuro desses jovens. É um prejuízo. Os especialistas falam em 10 anos, nesses 2 anos de pandemia, falam em 10 anos que são necessários para você recuperar esses 2 anos, ou que foram perdidos totalmente, ou que foram mal aproveitados, porque o ensino remoto é completamente diferente do ensino presencial. E aí você entra no 3º ano, como é o caso de Teresina, a situação complica mais. E aqui ainda está mandando, aqui o sindicato mandando aqui também, pedindo para a gente reforçar também que com essa situação toda acaba explorando estagiários também. Né? Mas a festa dos estagiários aí é grande mesmo, viu? É verdade, o sindicato tem razão. Coloca o João Magalhães aí, meu amigo João Magalhães, na tela, para a gente ouvir o João também sobre essa questão relacionada aos professores. João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Como eu estava questionando a Edna agora, a gente tem todo o processo, né? Quer dizer, o sindicato bravamente lutando até hoje contra essa questão da não divisão dos recursos do Fundeb e também do piso e outras denúncias de livros e tal. Aí vem agora a segunda reprovação, João, mas punição, na prática, absolutamente nada, né? Isso mesmo, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Até porque essas decisões do Conselho, eles funcionam de certa forma como um órgão consultivo, né? A poder mesmo de punir tem, claro, o Tribunal de Contas do Estado, assim como também a própria Justiça aí por meio do Ministério Público. De fato, na prática, é observar os prejuízos, né? Que vocês também têm falado, principalmente no processo de aprendizagem para as crianças, e nesse processo é preciso elogiar os trabalhadores da educação, que no caso são os professores, os técnicos administrativos, que esses sim são os grandes responsáveis, né? Historicamente, Teresina tem pontuado bem no que diz respeito à educação municipal, e é a esses trabalhadores, esses profissionais que estão lá na sala de aula, que estão lá na direção das escolas, secretarias, enfim, todos os trabalhadores técnicos da educação que são responsáveis por esses bons números que Teresina sempre teve. E esses bons números, eles são ameaçados com essa nova realidade. Afinal de contas, a própria pandemia em si já transformou o cenário em um lugar mais desafiador, né? Tornou o cenário bastante desafiador. E aí, no caso específico de Teresina, além da pandemia, veio a mudança de gestão, que de fato tornou esse cenário ainda mais complicado, principalmente porque aí vem essa questão da desvalorização desses trabalhadores da educação, que não tiveram aí um aumento linear, né, que foi aplicado em âmbito federal, e aqui em Teresina os profissionais não tiveram, né, esse aumento linear, reivindicam ainda, mas a gente sabe que é um embate muito árduo, principalmente porque a decisão judicial, de fato, que garante à prefeitura o não cumprimento desse aumento linear, como reivindicava a categoria. De fato, o que a gente tem na prática, certamente, é contabilizar esses prejuízos, que para a cidade são muitos, eles vêm a curto prazo, porque os pais de família, as mães não podem trabalhar porque não tem como mandar o filho para a escola, já que a escola está fechada, muitos trabalhadores ainda em greve, não estão indo para a sala de aula, prejuízo para a cidade, que a médio e longo prazo pode ver esses índices de aprendizagem registrarem uma queda, prejuízo para a própria criança, obviamente, que tem aí um enorme desfalque nesse processo de aprendizagem, enfim, é realmente prejuízo para toda a sociedade. Douglas, só para amarrar essa questão, eu conversava mais cedo com um pai de uma criança do ensino fundamental
E é uma mãe, né, e ela me relatava, Douglas, um cenário triste. Ela dizia, o meu filho está perdendo os anos mais importantes da educação dele, que é o ano do ensino fundamental, os primeiros anos, onde ele aprende a ler, onde ele aprende a escrever, onde ele aprende contas básicas de matemática, e daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, essa criança vai chegar no ensino médio, vai chegar no ensino superior com problemas de formação educacional por causa de uma situação como essa. Então, a situação dos pais, como disse o João ali, é gravíssima. Muitos pais, Douglas, alguns já cogitam, estão comprometendo até uma parte do orçamento para tentar levar os filhos para uma escola privada, para que o filho não perca um ano de educação e um ano da vida, né? Vai ser um ano de atraso aí para essas crianças se a prefeitura não tomar uma decisão rapidamente. Falar de política agora, o vereador Ismael Silva, do PST, anunciou apoio à candidatura de Silvio Mendes. Vamos acompanhar o que ele disse. E eu tenho certeza que quem teve a experiência de gerir a capital do estado do Piauí, quem teve a experiência de gerir a Fundação Municipal de Teresina sem máculas, isso é importante deixar claro, certamente está mais do que preparado para representar o povo do estado do Piauí no Poder Executivo Estadual. E hoje, é com o coração cheio de alegria, de felicidade, contra a vontade de muitos, mas em favor da vontade do povo, que eu faço questão de dizer que nós estaremos caminhando lado a lado. Pensar com o Tássio aí, Tássio, isso inclusive já tinha sido adiantado aqui pela política do dia, porque muito embora o vereador seja do PSD, do deputado Júlio César, deputado Georgiano, que é um partido da base governista, mas ele já sinalizava que o apoio dele seria para Silvio Mendes. Né? Se impacta a informação, né, Douglas, um vereador da capital aderindo à candidatura de Silvio Mendes, mais um, né, dentro daquele bloco que se trabalha aqui em Teresina, se fazia mais cedo na Câmara um cálculo interessante. Existem suplentes hoje na Câmara que possuem quase o triplo da votação do vereador Ismael. Ou seja, se acrescenta muito no fundo ideológico, né, no fundo de representatividade, que tem um parlamentar com um mandato na capital, no fundo eleitoral, no campo do voto, é algo também, claro, que se discute, né? Nós temos uma variação de vereadores com praticamente 6 mil votos não eleitos, por exemplo, né? E vereadores com um pouco mais de 1.000 votos eleitos, né? Menos de 2.000 votos eleitos. Então, assim, se nesse âmbito é importante, né? Principalmente no campo, no espectro ideológico, na representatividade que tem um parlamentar, ele é vereador independente da votação que teve, está no parlamento, foi eleito de fato e de direito, nesse campo eleitoral acrescenta, e aí se projetando para interior, né? O vereador Ismael, por exemplo, tem uma votação como vereador na capital que algumas cidades no interior do Piauí o prefeito não tem, né? Então é importante ver esses dois pesos sendo colocados na política, e daqui para outubro essa é a tendência, adesões de ambos os lados, né? Principalmente vereadores, principalmente, Douglas, na cidade onde o prefeito é de um partido, a tendência do candidato é tentar cooptar vereadores de oposição àquele prefeito. Esse deve ser o movimento, como está acontecendo em Campo Maior, a gente acompanha em Campo Maior, como deve acontecer também aqui em Teresina, em várias cidades, mais uma adesão de peso e que traz frescor, que traz jovialidade, né, a essa campanha de Silvio Mendes, vereador Ismael, um jovem parlamentar, então traz esse ar mais jovem, né, para a campanha, principalmente aqui na capital. Falava da oposição no interior, o Tássio falou aí, o caso do ex-vereador Caio Bucá, teve 5 mil, né, Tássio? 5 mil. Quase 6 mil votos. Quase 6 mil votos, quer dizer, deixa eu confirmar. Não é vereador de Teresina, mas é um ex-parlamentar que tem quase 6 mil votos, quer dizer, como o Tássio disse, então você, às vezes, no caso, numericamente falando, né, você tem a questão do impacto por ser vereador, tá ali do cargo e tal, mas se você for olhar em números absolutos, um apoio desse, por exemplo, de Caio Bucá, um apoio que não é vereador, mas quase 6 mil votos, né? O número de votos, né? São as contas que tem que bater. Eu me arrisco a dizer aí, junto com completando o comentário do meu colega Tássio, que essa realidade, acho que ela se dá muito, não só pelas federações, mas também
por essa polarização, né? Eu creio que a polarização entre os candidatos também tem causado essa disputa, né? Tanto nos números de puxar os votos, vereadores, prefeitos, todo mundo tentando puxar para o seu lado, não só quem tem mais votos e peso político e dá robustez à candidatura, mas também quem dá esse novo tom para a campanha, como você bem citou, Tássio, essa questão aí em relação à campanha do Silvio, né? E você foi muito feliz em falar nesse frescor, né? Porque impulsiona, traz a juventude, é uma ideia nova, enfim, que misturada com a experiência pode impulsionar melhor a campanha. Então, Douglas, complementando o que você perguntou, realmente, nesse caso aí, os números estão contando bastante, é um peso, a gente vê essas contradições de gente com pouco voto que está na Câmara, mas na hora da eleição, do voto a voto, do vamos ver, também essa conta aí de quem tem 6 mil votos, e são 6 mil eleitores que podem se transformar em muito mais, né, Tássio e João? Confirmando aqui, antes de passar para o João, 5.600 votos. Olha aí. Caio Bucar teve. É um peso, Ismael Silva, 5.690. Caio Bucar. Ismael teve 2.937 votos. Para a gente ver um suplente, muito mas interessante. Nesse âmbito de números. Agora, João, nesse caso aí, ainda falando das contas, ninguém está desperdiçando nada, né? Todo mundo aí, seja quem tem mandato, quem não tem mandato, situação, oposição, no município, se for o terceiro colocado na disputa pela prefeitura, um suplente de vereador da menor cidade do Piauí, está todo mundo entrando nos cálculos, né? Nós caminhamos para uma eleição muito acirrada, né, Douglas? A gente já comentou isso e eu sempre tenho dito que eu acho que agora vai ser o pleito eleitoral para governador do estado mais acirrado desde 2002, quando a gente teve o Wellington Dias e o Hugo Napoleão, de fato, disputando voto a voto. De lá para cá, a gente teve eleições que não foram tão acirradas, porque a diferença de votos sempre ficou na casa dos 300, 400 mil votos. Então, a gente não pode chamar de eleições acirradas. Neste ano é diferente. E aí, na busca ao voto, qualquer liderança que tem 80, que tem 100 votos, ele com certeza vai ser buscado ali por algum correligionário, por alguma campanha, porque de fato isso pode fazer a diferença, além de outra questão, é que numa eleição acirrada, como essa para a qual a gente caminha, tem muitos atos que se transformam, né? Que quando você verbaliza, de certa forma empolga o seu grupo, empolga a sua militância, né? O apoio de um vereador da capital, independentemente da votação que ele teve, foi muito expressiva ou não, isso já gera, né, uma repercussão. Tanto é que nós estamos aqui já há alguns minutos falando de um assunto, ou seja, qualquer movimento, qualquer ato, certamente gera uma repercussão positiva para o candidato. Por isso que num processo eleitoral, esse disse-me-disse, essa repercussão, ela também é buscada pelos candidatos. E aí você ainda coloca em pauta essa questão da votação e, de fato, como o processo eleitoral vai ser bastante acirrado, todo voto importa e importa muito quando você está num processo em que os grupos, né, são bem estruturados e certamente têm as condições de percorrer todo o estado. E do PSD, né, Douglas, que está de corpo e alma dentro da chapa eu falei, de né, o partido da base governista. E o partido da base que está de corpo e alma indica a suplência de Wellington Dias, né? Poderemos ter no futuro, caso o Wellington vença as eleições e assuma algum cargo federal, uma senadora do PSD nessa composição, então é interessante. Mas conversando nos bastidores, Douglas, a articulação do pré-candidato Silvio Mendes comenta também um outro ponto importante. Ismael Silva tem uma base política muito forte na região norte da cidade de Teresina, Grande Santa Maria da Codipe, Jacinto Andrade, aquela região próxima ali, e traz para o Silvio uma força em uma região onde o PT também é muito forte, onde Rafael também certamente terá um apoio muito grande, porque é uma região em que se tem residenciais ali que foram formados ao longo dos últimos anos, em governos administrados pelo Partido dos Trabalhadores. Então se tem essa visão estratégica também. Claro, todos os candidatos, pré-candidatos ao governo vão buscar apoio em todas as regiões da capital, né, o maior colégio, mas nessa região, desse colégio específico, é uma adesão que acrescenta estrategicamente também para o ex-prefeito Silvio, que, claro, como ex-prefeito tem força em vários colégios da capital, mas nessa região é um ponto específico que se observa também na estratégia, na estruturação da pré-candidatura de Silvio Mendes, essa adesão ali na Grande Santa Maria, Jacinto Andrade, bairros ali vizinhos, que naturalmente, pela formação, possui uma ligação grande com o Partido dos Trabalhadores.
João Magalhães, falando ainda em vereador, o vereador Joaquim Caldas pode deixar, ele é do MDB, ele pode deixar a Câmara de Teresina? É uma movimentação, viu, Douglas, lá na Câmara Municipal, e que, na verdade, tem muito a ver já com o processo eleitoral de outubro. Isso porque é bom lembrar, o vereador Joaquim Caldas, ele é suplente, né, está no exercício do mandato, mas por conta da ausência de Zé Nito. Zé Nito é um vereador eleito e está ocupando lá a SAAD Sudeste. E por isso, Joaquim Caldas exerce o mandato lá na Câmara Municipal. Agora, Joaquim Caldas está no exercício do mandato, é suplente, e ele não apoia nenhum candidato vinculado diretamente ao Palácio da Cidade, né? Nem um deputado estadual, como Jeová Alencar, nem um deputado federal do Republicanos, e também não tem seguido muito a linha política, ideológica de Dr. Pessoa e seu grupo. Então, por uma questão meramente eleitoral, o prefeito Dr. Pessoa deve estar pensando, e isso pode ser concretizado nos próximos dias, né? Está chamando novamente Zé Nito para a Câmara Municipal, e com isso a Joaquim Caldas deve deixar o mandato lá, o exercício do mandato na Câmara Municipal. Então, Uma de pergunta fato, eu faço a você é a seguinte, essa mexida por quê? Porque, por exemplo, Zé Nito é Rafael Fonteles. Sim, mas aí você tem a grande questão de que o Zé Nito é titular de mandato, né? E aí, ao contrário do Joaquim Caldas, que é suplente, na cabeça pensante, vamos dizer assim, da articulação política lá do Palácio da Cidade, quem é suplente tem, entre aspas, uma obrigação de seguir a vontade do prefeito. Já que Joaquim Caldas procura aí um caminho alternativo, acaba ficando, ele fica mais exposto, já que é um suplente e não tem a titularidade do mandato. Agora, Tássio, o vereador Joaquim Caldas tem cumprido, né, seu mandato, votando, né, ele tem feito os questionamentos dele, como todos os vereadores fazem os seus questionamentos, mas é um vereador que vem cumprindo bem o seu mandato. Agora, eu não consigo realmente, olha, é difícil você colocar um círculo dentro de um quadrado. É como a gente conversava... Você entender, a gente tem, por exemplo, que porque não está votando no meu candidato ou nos meus candidatos, eu vou tirar uma espécie de vingança, eu vou tirar do mandato, vou colocar o Zé Nito. Que primeiro ele não pode esquecer que antes do Zé Nito fazer parte da gestão dele, o Zé Nito é amigo e irmão de Temístocles Filho, que ele, doutor Pessoa, afastou da prefeitura. E eu conversava com o João mais cedo sobre isso. E só para terminar aqui, tá, só um detalhe. Dá para a gente perceber o seguinte, isso pode angariar antipatia ainda maior na Câmara. E eu conversava com o João mais cedo, um fato curioso de se observar nessa situação toda, que nós estamos falando do superintendente de uma das maiores regiões da capital. Certo. Como fica o cidadão da Zona Sudeste vendo a sua organização, o buraco da sua rua, o que cuida da SAAD sendo manejada politicamente, né? E outro ponto interessante é que Joaquim Caldas é primeiro suplente de Jeová Alencar. Jeová Alencar ganhando a eleição, o vereador assumiria em janeiro. Ou seja, o prefeito naturalmente vai, de certa forma, se indispor com o futuro vereador na Câmara, né? Então, eu não tinha nem pensado nisso, está assumindo muita competência. Quer dizer, eu vou criar um problema de 6 meses. O problema é momentâneo para tentar resolver um problema, você cria outro. E coloca em xeque, né? E coloca em questionamento a vida da população da Zona Sudeste, né? O Zé Nito é superintendente da Zona Sudeste. E politicamente o vereador Joaquim Caldas sai aliado do prefeito, pode voltar da base da oposição, porque quem pensa que o vereador Joaquim Caldas não tem coragem está muito enganado, viu? E outro fato curioso ao se analisar nessa situação é que nós temos algumas pessoas que dizem, né, alguns suplentes que afirmam, aliados do Palácio da Cidade, que vão votar nos candidatos do Dr. Pessoa, mas estão colocando candidatos na chapa do Republicanos que não vai dar expressão, votação nenhuma, né? Alguns casos a gente conhece, alguns casos de pessoas que nem vão votar em candidatos do Dr. Pessoa. Então, assim, é aquilo que a gente comentou anteriormente. O Palácio da Cidade tenta formar um grupo político sem antes formar um grupo de governo. Essas pessoas estariam aliadas ao Palácio da Cidade, naturalmente ligando-se ao governo, né? Como ele não consegue estruturar esse governo, ele tenta formar um grupo político ali, um Frankenstein político, né? Que é esse Republicanos,
tem gente que vota em um, gente que vota em outro, gente que não vota no federal do Frankenstein republicano. tem mais pureza do que o republicano. Então, simboliza bem a ambiguidade, a dualidade e a falta de consistência dessa gestão, a chapa do republicano. Agora, Ué, mais uma vez... Por que ele não pune também assim, ou então por que ele não verbaliza a insatisfação que ele tem verbalizado, por exemplo, pelo menos nas rodas mais próximas a ele, sobre o vereador Joaquim do Arroz? Por que ele não tem coragem de verbalizar isso contra Robert Rios e Jeová Alencar, hein? Ora, não deve ser muito difícil de responder a sua pergunta, mas o que eu queria, além disso, é o que o Tássio falou e é o que a gente sempre buscou e que você aí do outro lado da tela olhasse também. Olha como, mais uma vez, a política e o administrativo se confundem, se perdem e fazem com que o mais prejudicado seja a população. Nessa mudança toda, nessa provável mudança, para tentar mais uma vez se reorganizar politicamente, se entender com a Câmara, com os vereadores, quem vai perder, como o Tássio bem colocou, a população. Quer dizer que na hora de você tomar uma decisão mais política do que administrativa, você não pensa em alguém que já começou a fazer uma administração e a gente sabe que quem tem a caneta na mão não assina embaixo muitas vezes. Você depende sim dos secretários, né, de quem está ali à frente, mais perto até da população, entre aspas, mas sabendo de todos os problemas. Aí agora você tira a pessoa e bota outra e vai começar tudo de novo. É como vocês bem disseram, é trazer mais um problema. Na verdade, o ingrediente a mais dessa administração sempre tem sido dessa forma. É interessante a gente falando ontem aqui sobre essa oportunidade que é a campanha eleitoral para outra pessoa dar uma reviravolta, não lançar ninguém, não apoiar ninguém, não é? Inclusive escrevi sobre isso hoje, dizendo, olha, vamos fazer aquela espécie de plano de metas, né? E tal, com empréstimo, com os recursos que já tem aqui, vamos seguir em frente, chamar a equipe que ficou, prometer uma reforma mais séria depois. Rapaz, olha, pelo que a gente vê e pela atitude aí em relação a tudo tomado em relação ao vereador Joaquim Caldas, meu amigo, é porque não tem jeito. Não tem jeito, vai terminar a gestão desse jeito aí, de uma forma, talvez, que ele não tenha sequer condições nem de falar em ser candidato à reeleição. As oportunidades desaparecem, as pessoas estão lá, ao lado dele, né? Mas é incrível como o doutor Pessoa, ele ouve quem não deve ouvir e deixa de ouvir quem deve ouvir. Rapaz, se é esse o modelo de gestão, João Magalhães, siga em frente, né? Olha, Douglas, e aí a gente tem um ponto essencial, que é exatamente a priorizar o debate eleitoreiro, né, politiqueiro, em detrimento de um planejamento de gestão falamos aqui ontem, que deveria pensar a médio e longo prazo. Nós falamos aqui ontem, né, só para acrescentar aí, João, rápido, Sim. Nós falamos aqui ontem de que ele devia fazer exatamente o contrário, né? Aí no dia seguinte ele faz exatamente o oposto. E aí é bom lembrar que a gente deveria ter uma gestão que pensasse a médio e longo prazos, né? Porque ainda faltam 2 anos e meio para a gestão. Mas com esse esvaziamento político, com esses erros de estratégia, é capaz da gestão ficar esvaziada politicamente daqui a 6 meses. E aí a gente teria o segundo período da gestão em que ela não consegue acertar absolutamente nada. A gente sabe das reformas administrativas que já foram feitas, bem 5 ou 6, nenhuma trouxe um resultado positivo para a gestão. O doutor Pessoa disse que agora vai fazer uma reforma, além de administrativa, uma reforma política. E a gente fica imaginando quem ele vai ouvir para fazer essa reforma, já que, pelo que a gente tem observado, o debate eleitoreiro, a questão da politicagem, está sempre se sobrepondo à questão técnica. Fica muito difícil para o cidadão acreditar que vai haver uma melhoria, que vai haver uma prioridade ao planejamento, a questão das metas de gestão, a realização, a concretização de obras, se o que a gente observa é uma série de erros, de equívocos, sempre por uma questão que tem muito a ver com o ego pessoal, né? Com a questão de demonstrar, olha, eu sou prefeito, a caneta está comigo. Agora, o poder, ele até pode se concentrar do ponto de vista legal dessa forma, mas a questão da liderança, isso é algo natural, que você tem que exercer dialogando com todo mundo, conversando com todo mundo. E muitas vezes, para você ter essa liderança, não necessariamente isso está atrelado ao poder. A gente observa, inclusive, algumas figuras públicas no Piauí que nem estão hoje com a caneta na mão, mas são líderes de seus grupos.
coisa que o doutor Pessoa não consegue ser, mesmo estando lá na cadeira principal do Palácio da Cidade, porque a liderança tem a ver exatamente com essa capacidade de gestão, com a capacidade de diálogo, coisa que o doutor Pessoa nunca demonstrou ter. A deputada estadual Tereza Brito falou da lei do parto humanizado e afirma que existe preconceito dos médicos contra as doulas. Mais um capítulo daquela polêmica que a gente já tratou várias vezes aqui no jornal. A lei de humanização do parto, onde ela cria uma equipe multidisciplinar para dar total segurança ao parto e a mulher, né? Assistência à mulher, desde da entrada na maternidade a saída com o seu bebê. Nessa lei de humanização do parto, a doula foi incluída. E a doula, ela existe a nível mundial, ela existe nos Estados Unidos, ela existe na Europa. Então, não é algo que foi criado agora. Eu vejo que houve preconceito, sim, e houve também, assim, demonizaram muito a lei, como se ela criminalizasse os médicos, como se a violência obstétrica ela fosse um ato médico. A violência obstétrica ela pode ser provocada por qualquer pessoa dentro de um hospital. Tá, essa novela ainda rende? O projeto de revogação virou um parto, né, Douglas? Tanto está demorando para acontecer. Parto não humanizado, né? Parto não humanizado, difícil. Há 3 semanas, esse projeto já poderia ter sido pautado na CCJ e por divergências ele ainda não foi pautado. Ele está sob vistas do deputado Fábio Novo. A gente já explicou aqui várias vezes, né, um projeto que é polêmico porque coloca em choque a classe médica, a classe de defesa dos direitos das mulheres, das doulas, né, que questionam a revogação do projeto. O deputado Marden apresentou um projeto para revogar a matéria aprovada da deputada Tereza. O indicativo que ela já apresentou é de que pode apresentar um projeto fazendo alterações ao texto original da matéria, mas não existe consenso, os médicos não aceitam essa proposta ainda. Então, de acordo com a minha suposição, Douglas, eu acho bem difícil que isso seja pautado antes do recesso, que já acontece na semana que vem, e acho difícil também que seja analisado isso antes das eleições. Ninguém quer perder o voto, nem do médico, nem das doulas. Se pautar, vai ter confusão e um lado ou outro vai sair derrotado, vamos dizer assim, vai perder o voto de um lado ou de outro. E ninguém está podendo perder voto de acordo com a visão deles agora, não. Projeto polêmico no período eleitoral é tudo que os políticos não querem, né? Exato, a gente está vendo isso aí em nível nacional, vimos o que aconteceu em relação ao ICMS, há outras votações aí, algumas são apressadas e outras é melhor deixar de lado. No caso dessa aí, eu acho que é isso que os parlamentares estão fazendo. Ambas as partes defendem suas bandeiras, defendem suas posições, as doulas querem ser reconhecidas, as mulheres, muitas das mulheres gostam e apoiam o acompanhamento da doula, que não é só durante o parto, é durante toda a gestação, e as doulas defendem de que não estão aqui para competir com os médicos e nem podem, né? E deveriam e querem se especializar cada vez mais e continuar um trabalho que já é feito sem ser da forma que deve ser mesmo. Talvez o projeto poderia sim até melhorar o trabalho das doulas. Enfim, como vocês disseram, é muito polêmico. Nós mulheres temos um outro posicionamento, vemos sim com bons olhos as doulas, mas também sabemos que o médico, e não tem nem discussão da profissão, do estudo, da técnica, e as doulas respeitam os médicos, apenas querem seu espaço. Então, cada um dos grupos, dos nossos pareceres, tem suas opiniões, vivemos num país democrático, mas temos as leis, as discussões e os trâmites, né? E temos que esperar. E como esse é um momento político, como bem coloca o Tássio, ninguém quer perder voto e vai perder sim, viu? Independente do posicionamento e se vai revogar ou não o projeto, se a deputada Tereza Brito vai ou não conseguir chegar onde ela quer em relação a fazer as alterações, enfim, independente até, infelizmente, do que legalmente poderia ter o olhar, né, esse olhar, eu acho que agora, Douglas, vão dar um tempo, engavetar, dar um pause até as eleições. João, como é que deve terminar essa novela? Você acha que agora é o recesso ou isso só vai ser
realmente discutida após as eleições? Olha, das duas, uma. Ou é definido na próxima semana, ou encerra-se esse debate e só volta a ser discutido lá de fato depois Acho das que é mais eleições. provável. Porque polemizar, levar um assunto desse até agosto, setembro, é pedir para entrar numa polêmica onde nenhum dos lados tem a ganhar politicamente. Não estou entrando aqui no mérito do texto, esse a gente já debateu muito, já discutiu muito. As categorias certamente também estão se debruçando ainda mais sobre o texto, mas do ponto de vista político, certamente é assunto para ser encerrado o mais rápido possível, porque é muito polêmico, isso pode trazer um prejuízo muito grande para aqueles políticos que estão à frente, né? Seja defendendo a revogação, como é o caso do deputado Marden, ou defendendo a continuidade do texto da mesma forma, ou pequenas alterações, como é o caso da deputada Tereza Brito. Eu acredito num consenso, eu acredito numa conversa, nem que seja uma conversa de bastidor, porque todo mundo tem a perder no que diz respeito a polemizar e levar esse debate até meados de agosto e setembro. Falando aí em polêmica, vamos falar do que disse a governadora Regina Souza criticando esse acirramento político e falando também que existe uma espécie de vale-tudo atualmente. Vamos acompanhar. Vão desenterrar muita coisa, né? Muitos defuntos vão ser desenterrados. Esses casos ali do Marcos Valério foi resolvido já a nível de justiça, não tem mais nada a ver. Mas assim, ameaças, medo da CPI do MEC. Essa sim, muito recente, essa não foi desvendada nem pela justiça, nem em CPI nenhuma, nem pelo Congresso. Essa precisa ser desvendada, mas para fazer de medo, para dizer que vocês também, se vocês fizerem isso, eu também faço isso, estão fazendo essas coisas, né? O período é muito ruim, é um período eleitoral, infelizmente a política eleitoral passou a ser uma coisa que não devia ser, uma coisa muito ruim, muito com baixarias. Eu queria perguntar a vocês, o Tasso, o telespectador entender e tal, só Marcelo Odebrecht ainda está preso? Não. Não. O Marcos Valério? Não. Palocci? Não. Não foi tudo anulado, quer dizer, não acabou tudo, ainda se fala em delação, se acabou tudo e pronto, entendeu? Então eu acho que Mas aí especificamente, Tássio, falando de Marcos Valério, foi exatamente a repercussão do que disse o Marcos Valério em relação ao PT, né? Trouxeram, né, Douglas, de volta o Marcos Valério, aquele envolvido no ressuscitaram, mensalão, né, o operador do mensalão, para, em alguns depoimentos, a oposição tentando associar ele, o Partido dos Trabalhadores, ao PCC, né, a um esquema que existiria lá em Minas, né, essa facção lá em São Paulo, na operação do transporte público. E por isso, a governadora falando que agora vão desenterrar várias coisas, né, porque é período eleitoral e é natural nesse embate político, só que é lamentável, Douglas, enquanto cidadão é triste que não se esteja discutindo o Brasil. Ninguém está falando se a economia precisa de um ajuste aqui, se a saúde, ninguém fala disso. Estão se desenvolvendo narrativas para trazer à tona problemas do Brasil, crimes, né, eventuais crimes, mas não se discute o país, né? O que a gente quer como cidadão é que se apresente propostas, que se discuta o país, tanto de um lado quanto do outro, né, de todos os candidatos. Então eu acho que quem perde nessa discussão, os crimes eles são analisados na esfera judicial, né? Se tem um envolvimento dessa facção com algum partido, com o PT ou qualquer que seja o partido, isso a esfera judicial vai analisar. Polícia né? Federal. A Polícia Federal e, claro, a gente, todos os veículos vão noticiar. Agora, na esfera política, um candidato trazer um argumento como esse, seja qual for o lado, né? Seja qual for a sua bandeira política, e não discutir o país nesse momento, eu acho que é complicado e é extremamente perigoso para o futuro do país, para que outros crimes como esse que o Marcos Valério cometeu no mensalão não ocorram. Porque se a gente ficar sendo refém de crimes e não discutindo de fato uma melhoria para o país, a gente está dando espaço para que outros absurdos, como foi o mensalão, ocorram no Brasil. Agora ainda tem um detalhe aí que eu estou observado, e aí isso me dá um certo enfado de política nesse período, principalmente eleitoral, por isso, porque a população, se o candidato se comporta dessa forma, se parte da equipe do candidato se comporta dessa forma, é porque tem um aval de parte da população, de boa parte da população. Então, por exemplo, se você olhar
as reportagens que são veiculadas e postadas nas redes sociais dos veículos de comunicação, nesse período tudo de política, você tem uma participação maior, né? Você tem uma intensidade maior. Mas as pessoas fazem comentários assim tão absurdos, que são exatamente compatíveis com a postura dos políticos, né? Então a gente vê, na maioria dos comentários, que a pessoa sequer, eu discuti isso com o Tassi várias vezes, sequer leu a reportagem, sequer leu a matéria, se deu nem o lead, trabalho, né, Douglas? O primeiro parágrafo, nem nem o as lead. nem o primeiro parágrafo. Ela já emite opinião com base no que ela acha que é correto, no que ela acha. Quer dizer, aquela história, para alguém chegar e questionar o João Magalhães, eu tenho que saber primeiro o que é que o João Magalhães está dizendo, entender o que ele está dizendo e buscar argumentos para se contrapor, né? E não sair atirando para todo lado aí sem nenhum alvo definido, né? A gente sabe que... Quer dizer, só para fechar, quer dizer, à vontade. Veja, se houvesse um repúdio da população a este comportamento, nós talvez tivéssemos uma diminuição. Mas não, boa parte faz a mesma coisa. Bom, não pode nem criticar. Infelizmente, nesse caso citado aí do Marcos Valério, do comentário da governadora, e pegando esse gancho, né, e no que você está dizendo, não é só lamentável, Tassi, como é preocupante e me deixa muito ansiosa de ver se com esses fatos que a gente está vendo, e eu espero que esse não seja realmente o tom da campanha eleitoral, porque a gente já fala em campanha na pré-campanha. Estamos na pré-campanha, as convenções vêm aí, daqui a pouco os partidos, as federações, enfim, estarão, os próprios candidatos estarão nos meios de comunicação. Nós esperamos, como eleitores, e agora eu assino embaixo do que o Tasso está falando como cidadão, eu estou falando como cidadã. O que a gente espera é outro tom, o que a gente espera é outro nível. Porque senão, Douglas, eu infelizmente já estou ouvindo nas ruas as pessoas dizerem: nossa, essa eleição vai ser uma verdadeira guerra. Olha o que as pessoas estão dizendo. Mas essa são os eleitores, a população. Deixa eu só chegar um pouquinho... A população está dizendo isso, Célia, por quê? Porque a população se oferece como soldado dessa guerra. E está vendo o que está acontecendo e ao invés de, como você disse, questionar com conhecimento de causa, com conteúdo, procurando meios de comunicação de credibilidade, lendo, ouvindo, enfim, não. Quando você vai para a internet, que você lê algo que você não sabe direito e você opina só porque você é do contra ou do partido ou daquela bandeira, enfim, contra, você está deixando de se informar e você até às vezes está contribuindo porque a gente está combatendo muito que são as fake news. Claro, então nós vamos ter que ter muito cuidado, né, colegas, com essa questão e fazer a campanha mesmo contra as fake news. A nossa campanha é a da informação e a contra as fake news. Então, eu entendo o que você está falando, Douglas. A população tem que se colocar, né? Tem que, além de opinar, porque a gente sabe, né? Nas rodinhas, nos bairros, no interior, todo mundo, a política ferve, principalmente aqui no Nordeste, no interior. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa ferramenta que é a internet, que pode servir para o nosso favor, principalmente agora na eleição. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as fake news e ficar alerta mesmo com o que você está lendo e com o que você está falando. Cuidado, você não se esconde aí atrás da tela. Você não se esconde. Existem as leis para os crimes digitais. Não existe mais anonimato. Né? Exatamente. Não tem mais anonimato digital, isso não existe. Agora, essa agressividade, por exemplo, quando eu vejo em alguma rede social, nas minhas, por exemplo, alguém chega e diz: Silvio Mendes é palavrão, né? Rafael Fonteles é palavrão. Eu apago. Eu vou, não é? Como é que chama? Cancelar. Cancela. Pode cancelar à vontade, não vivo de rede social. Vai ter um dia aí que eu vou acordar meio virado e vou deletar minhas redes sociais todas, entendeu? Para mim, tanto faz como tanto fez. Isso aí para mim é desintoxicar. Você entendeu? É desintoxicar. Eu sou meio assim, sabe? Até discutir, sabe, que me conhece há um certo tempo. Sabe, celular. Pronto, não quero mais celular. Acabou essa história. Vou pegar uma lanterninha, só para fazer ligação, sabe? Lanterninha. Porque eu não gosto de Silvio Mendes, tudo bem, eu não gosto de Silvio Mendes, mas argumente com educação, tecnicamente, por que você não gosta de Silvio Mendes? Respeito, eu não gosto de Rafael Fonteles, então eu vou argumentar com respeito, né?
Eu não voto por isso. Então, quer dizer, isso aí é inclusive freudiano, viu? O Freud, o pai da psicanálise, foi o que mais estudou a mente humana. Ele diz lá, num trecho dos estudos dele sobre a mente humana, que o ser humano tem o chamado instinto da agressividade, que é nato do ser humano. Quer dizer, você vê de vez em quando aí ataques aí de fúria, né? Nos Estados Unidos, aqui tá o cara entra no colégio, dispara. Então, você às vezes vê alguém estapeando o outro só porque não concorda com isso. É o instinto de agressividade natural do ser humano. Isso é uma coisa natural. Ora, se o ser humano é tão complicado, rapaz, que você mostra numa tela aqui enorme, como essa tela do jornal Dia News, os números da Covid-19, a quantidade de mortes, de novos casos. Quando você sai aqui do jornal e abre o portal o Dia, você vê as imagens do interior, por exemplo, é gente aglomerando, 2, 3 mil pessoas numa festa. Então, se o ser humano não tem cuidado com a vida dele e do próximo, aí lá se preocupar com política e respeitar ninguém, então é isso. Por isso, tinha um quadro antigo, né, não é nem da época do Tássio, nem do João, que são mais jovens, assim, acho que ainda lembro, eu lembro também. Vivo Gordo, acho que era o Vivo Gordo, né? Jô Soares. Jô Soares. Tinha aquele personagem que era assim. O personagem, Jô ele parece que passou um tempo, né, no fundo do mar, não era ele, no fundo do mar, aí foi resgatado, aí ele perguntava, tá, assim, João, me diga uma coisa, e isso? Aí o cara, não, rapaz, isso foi feito pelo Maluf, então eu vou voltar pro fundo do mar de novo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu vou voltar pro primitivismo, pro meio do mato, porque lá pelo menos, ou se um passarinho fizer aquilo na minha cabeça, é pelo menos um animal, né? Isso. Mas a vida é essa, meus amigos. Amanhã a gente começa o programa, o jornal, o quadro, falando dessa questão da guerra de narrativas, né? Que segundo a governadora Regina Souza, os governadores perderam essa guerra de narrativa. Ele enviou agora projeto para a Assembleia, projeto de lei do ICMS. Amanhã a gente traz todos os da redução, né, Tássio? Isso. Um abraço a todos, até amanhã.